fechamento das obras, né? Beleza. Uma área Então, que aqui tem praia eu não levo a sério, não. Então, a companhia minha é muito boa, viu, Guilherme? Mas, vamos lá. Aqui a gente usa o Visage para desenhar o processo. A gente tem os processos de orçamento, de captação de clientes e até de passagem de obra para do comercial para a obra, né? Esse aqui é o nosso processo no momento de orçamentação. Ou seja, a gente inicia começando pelo projeto em prospecção. Ou seja, a gente prospecta o cliente de quais maneiras? A gente faz contato com os clientes que a gente já trabalhou, continua buscando no mercado clientes novos, como é a Mufato, como são vários clientes novos que a gente... Oi, Ian, desculpa te interromper, consegue dar um zoom que tá um pouquinho pequeno ainda? Sim, senhor. Por favor. Todo mundo sinta-se Mais à um pouco. vontade para Aí. me interromper e me fazer qualquer pergunta, a gente só levantar a mão que eu estou disponível e todo mundo do comercial para responder. Perfeito? Retornando. Então, aqui é o Visage. Justamente a gente começa com a prospecção dos projetos e quando a gente consegue alguma indicação que vai ter alguma obra, ou por contato dos diretores, ou por própria prospecção da gente com clientes existentes, nós utilizamos o Pipe Drive, que a gente apresenta na reunião semanal, na quinzenal nossa, para cadastrar o lead. O que acontece? Só explicando esse esquema, o Visage tem, cada pessoa do time comercial tem uma função, tanto o gerente, como o coordenador, como analista e até o estagiário. Essas cores das células aqui são referentes a quem é responsável pela ação. Certo? Então, cadastrar lead, a gente fala, normalmente são os coordenadores ou o gerente que é responsável pelo contato dos clientes e cadastrar o lead ou o negócio no Pipe Drive. Vou explicar aqui, vou mostrar o Pipe Drive. Acho que boa parte do pessoal já conhece, mas para quem não conhece, essa é a nossa ferramenta de análise do negócio, de ver a etapa que o negócio está na nossa etapa comercial. Ou seja, quando a gente recebe um lead ou uma indicação que vai ter alguma obra para a gente orçar, para trabalhar, ou uma indicação que vai haver alguma obra, a gente cadastra um lead, um novo negócio na etapa mapeados. Eu vou até dar um exemplo aqui para ser bem didático. No caso, a gente tem uma base de clientes aqui, ele puxa pelas agendas, até do telefone ou do e-mail nosso. Vou dar um exemplo de alguém da Gazite aqui, a gente joga Gazite, um cliente do International Shopping, a organização Gazite Brasil, e o título do negócio. Vou pôr aqui, teste, negócio, Gazite Brasil. Ou seja, foi cadastrado um negócio, a gente teve uma indicação, uma ligação, alguém nos disse que ia rolar alguma obra no Gazite Brasil. A Gazite no Shopping Internacional, no caso desse cliente. Aqui vai ter todas as informações da obra e todas as ações que vão ser tomadas para realizar esse orçamento, para organizar nosso fluxo de trabalho. Ou seja, o proprietário, como eu criei, está no meu nome, mas a gente pode cadastrar nos times aqui que a gente bota os nomes, o time Banido, que é o Brian e a Carol Banido, Thiago, Renato e Laís, meu time e o comercial, que é quando não tem ninguém ainda designado para o negócio. Aqui, a gente pode agendar as atividades que a gente pode fazer desse negócio. Ou seja, normalmente, follow-up, entrega de revisão, entrega de orçamento, visita técnica reunião, identificação de contato, apresentação, homologação, apresentação de proposta, entrega de proposta técnica e entrega cinemática. Essas são as opções que a plataforma fornece para a gente. Normalmente a gente usa mais o quê? É o follow-up, entrega de revisão e visita técnica, porque no nosso dia a dia é o que mais está acontecendo. A gente pode deixar qualquer observação aqui embaixo, escrever onde vai ser, horário, definir tudo que vai acontecer desde do mapeamento do negócio. Vamos dizer. Ian, Claro. eu tenho uma dúvida. Uma vez que eu cadastro essa atividade, ela aparece já automaticamente na agenda ou não? Você tem que... É só Se eu cadastro o horário, ela me chama. Não é da vapor?
Acho que Ela o é... Elias. Oi? Pode continuar. Ela é linkada na nossa agenda, viu, Matheus? Então, se a gente marca, é que eu pus sem horário aqui, né? Mas normalmente se eu marco hoje para as 17h30, ele vai me dar um aviso do que vai acontecer. Ele chega no meu e-mail uma notificação do que vai acontecer. Entrega do orçamento, tal dia. Mas assim, isso aqui é uma rotina diária nossa no comercial. A gente entra no dia, a gente entra no Pipe Drive e vê assim, o que a gente está trabalhando. Cada equipe pega o seu, entra na página principal aqui, que deu uma travada aqui, e vê o que está sendo executado. No caso, hoje, eu fiz uma visita, como todos viram no grupo, né, uma visita lá na OSESP, na Sala São Paulo, mas eu estou trabalhando em si no orçamento do Shopping Piracicaba. Então, o que acontece? Esse sistema contabiliza até o tempo os dias que passam que eu trabalho nesse orçamento, na etapa orçamento. Por quê? Porque isso no final do ano a gente consegue contabilizar a hora homem, a hora pessoa gasta em cada etapa do orçamento. Quando está mapeado, em quanto tempo eu gastei no orçamento, quanto tempo passou em follow-up, negociação, até fechar ou perder o negócio. Então, assim, a gente tem que ficar atualizando todo dia. Então, todo dia a gente acorda, entra aqui no PAC para entender, para mover o que a gente está mexendo. Hoje eu não vou trabalhar no Piracicaba. Então, não tem uma em stand-by, né? Mas normalmente eu coloco está em follow-up e eu movo para cá para indicar que eu estou trabalhando nesse, para contabilizar e no fim do ano a gente conseguir compilar esses dados. Mas sim, é linkado com a agenda. Perfeito. Então aqui a gente vamos voltar para o nosso exemplo aqui, negócio teste. Quando eu começo a trabalhar nesse orçamento, a gente vai vendo na sequência depois, mas só mostrando de uma vez o que a gente faz no Pipe Drive aqui, a gente passa para o orçamento. Conseguimos colocar o valor aqui, nós vamos atualizando, sempre que vai sendo enviada uma revisão, nós vamos atualizando o valor, vamos lá, 50 milhões. 50 milhões. Certo. Está a 0 dias no mapeado, 0 dias no orçamento, 0 dias no follow-up, negociação, fechado. Sempre que é enviado um orçamento, vamos para follow-up. Passando para negociação, todas essas etapas têm que ser cumpridas. Nem sempre vai linearmente assim, né? Muitas vezes do follow-up volta para orçamento, vai para follow-up de novo. Por quê? Porque é um processo contínuo de aprofundamento técnico e de preço até chegar na etapa de negociação. Quando chega na etapa de negociação, normalmente a gente tem aquela taxa de conversão que a gente apresenta nas reuniões, mas sempre que chega em negociação, nossa taxa, se eu não me engano, quando chega aqui, é mais de 50% que a gente converte o negócio. É muito difícil a gente perder quando entra nessa etapa de negociação aqui. Então, não é todo negócio que entra nessa etapa do funil. Fechado é quando a gente não tem o contrato assinado ainda, mas já está formalizado que a obra é nossa. E a gente dá um ganho. Quando dá um ganho, ele dá uma animaçãozinha assim. E entra para contabilizar nos negócios do ano. A gente tem alguns indicadores aqui, que é onde a gente monta a nossa reunião comercial, né? Que a gente consegue entender negócios em aberto, negócios ganhos, até reduzir um pouco aqui, da meta do ano, conversão. A gente consegue mudar ter um treinamento só para essa plataforma aqui, né? Mas tem vários indicadores que a gente consegue analisar e ver o nosso desempenho comercial, como é que a gente vai levando o ano, entendendo como a gente consegue cumprir ou não as metas, né? Não é aleatório, não é chega uma obra, a gente orça, a gente vai acompanhando a evolução, tem as médias históricas que a gente apresenta nas reuniões para entender como que vai ser o ano, né? Aqui, no caso, já está ganho o negócio de 50 milhões. Perfeito. Então, esse aqui é o Pipe Drive. A Pan não levantou a mão? Opa, Pan. Desculpa, eu não ouvi. Não, imagina, tranquilo. É uma curiosidade, tá? Por exemplo, quando vocês pegam um projeto e você faz esse cadastro aí, existe já uma planilha orçamentária que é tipo um padrão, e aí vocês vão manuseando ela de acordo com o projeto, tipo meio que criando, né, as unidades construtivas, né? Ela fica, durante essa montagem dessa planilha, equalização de custo, quando você dispara o orçamento, recebe, vai alimentando essa planilha, ela fica nessa aba de orçamentos, né? E aí ela só vai para follow-up quando você manda a primeira revisão para o cliente, aí ele vai te dar um retorno, é isso? Sim, Pan, eu vou apresentar, eu só estava apresentando mais a plataforma Pipe Drive, agora eu vou passar realmente a fundo o orçamento. Ali é só a organização nossa dos projetos. Ali a gente só cadastra o que foi enviado ou não. É só para mostrar todas as etapas primeiramente, mas agora a gente vai
vou aprofundar um pouquinho mais no processo em si. É que aqui, só para não ficar indo e voltando no Pipedrive, a gente já passei pelas funções dele para não ficar nesse vai e volta. Alguém levantou a mão? Eu, Ian, até para também respondendo um pouquinho da pergunta da Pamela, sei que assim, é um treinamento do que o comercial faz, que é basicamente orçamentação, mas o comercial aqui na GPL é muito mais do que orçar, né? É você pegar o cliente, desenvolver ele e fechar o negócio, fechar contrato. Então, o que o Ian mostrou, basicamente não é o processo de orçamentação que ele vai entrar a fundo agora, é o processo de desenvolvimento do cliente. Começa ali colocando o lead, né, o negócio no pipe, ali em mapeados, e como esse processo vai evoluindo até a gente fechar o negócio. É mais uma ferramenta de controle, aquilo ali, para a gente ter os relatórios do fim do ano e saber como foi o ano, em que trimestre a gente fechou a obra, o tamanho, a média das obras. Aquilo é uma ferramenta de controle e não de orçamentação, né? Mas faz parte do nosso dia a dia. Voltando aqui para a sequência, aí eu acho que vou responder sua pergunta no decorrer da apresentação, tá, Pan? Mas, então, logo, colocamos o lead no funil de mapeados, ali no Pipedrive, e temos que ver se ele foi aprovado como projeto. O que é ser aprovado como projeto? Tem alguns projetos que chegam para a gente e a gente declina, a gente tem uma análise prévia, mas a gente declina por quê? Porque o ticket não é nosso, é uma área, vamos dizer, um projeto pequeno em Manaus, que é a casa do Brian lá. A gente já analisa assim, cara, não vai dar para a gente orçar, a gente não vale o nosso tempo investido nesse projeto, que provavelmente não vai ser convertido. Então a gente analisa. Se não passa nessa análise prévia de ticket ou de circunstâncias, nós ligamos para o cliente, a gente nunca deixa o cliente sem resposta, né? Formalizamos o decline por e-mail e excluímos a lead lá no Pipedrive. Caso é um projeto interessante, passa as condições comerciais que nós queremos, o tamanho, a praça, nós verificamos as condições fiscais com o financeiro, ver se puxar a capivara do pessoal. Alguém levantou a mão? Eu queria frisar essa parte aí, Ian. O que o Ian falou muito importante, a gente não simplesmente responde o e-mail declinando o processo, não. Aqui dentro do comercial a gente faz questão de ligar para o cliente, agradecer o convite na concorrência, falar de repente que a gente não, sei lá, não seria competitivo nessa praça, e a gente até indica parceiros que foi ex-GPE, tá com uma estrutura um pouco menor que poderia ajudar ele. Então, assim, faz muito parte do nosso processo essa ligação primeiro, antes de declinar, assim. Parece bobo, mas essas coisas fazem diferença, assim, sabe? Perfeito, Brian, perfeito. O nosso slogan é construindo relacionamentos, né? Mesmo que na primeira oportunidade ou alguma oportunidade que não seja a ideal para a gente começar o orçamento, a gente sempre fala, explica e tenta entender, fazer o cliente entender nosso lado, né? Mas perfeito. Passando do nosso primeiro filtro, a gente verifica, puxa a capivara do cliente, se ele paga, se ele não paga, se ele a gente já trabalhou com ele, como é que é a relação com ele, com o financeiro e até a própria experiência passada de todos os times aqui para entender se a gente vai ou não forçar o projeto. Caso não aprove, a gente faz o declínio formal com o cliente, mas avançando, a gente formaliza o aceite com o cliente, fala obrigado por contar com a gente, formaliza o aceite por e-mail e vamos começar o processo de orçamento mesmo. Aí, o gerente comercial, no caso do Thiago, atribui a equipe, ou seja, nós estamos em 3 times no momento, né? O time do Brian com a Carol, o time da Renata, Laís e agora o Vinícius, e eu tô atuando aqui em conjunto com eles, às vezes em conjunto com eles, às vezes eu e o Thiago só no núcleo próprio. É atribuído uma equipe, a gente vê as demandas do pessoal e movemos o lead para a etapa, quando iniciada, a etapa de orçamento lá no Pipedrive. Perfeito. Vamos descer. Com essa equipe definida, a gente começa a reunir as informações, ou seja, normalmente vem um e-mail ou mesmo por WhatsApp, a gente sabe que os clientes são bem diversos, as informações chegam dos projetos, né? E a gente organiza o quê? A gente usa o OneDrive, a gente não usa o Google Drive, que nem o pessoal de obra, a gente usa o OneDrive porque fica mais fácil para a gente se organizar aqui e consegue trabalhar online na planilha do Excel. A gente cria as pastas e subpastas no modelo próprio nosso para organizar todos os projetos e documentos. Que são, a gente tem as pastas bonitinhas. Eu vou aproximar aqui para ficar um pouco melhor, acho que dá. Os documentos do cliente, não necessariamente projetos, mas editais, planilhas, qualquer planilha de informação.
os projetos em si, a pasta de cotações, orçamentos, propostas, levantamentos, fotos de checklist de visita, cinemática, cronograma, pré-contrato de fornecedores e contrato com a NGPRE. Por quê? Como o suprimentos faz, como a obra faz, a gente organizar todas as informações que a gente tem nas pastas pertinentes e passar, quando fechada a obra, do jeito mais organizado possível para os suprimentos e obra, né? Organizar os arquivos existentes, a gente analisa. Tem cliente que chega com um projeto e um sonho, e tem cliente que chega com planilha organizada, tudo bonitinho, como alguns clientes mais organizados. Normalmente, quando tem gerenciador, a gente recebe uma planilha equalizada, algo bem mais completo do que alguns outros clientes que chegam só com uma ideia, né, e ajuda a compor. Estudamos os arquivos existentes à concorrência, e é um passo muito importante, a gente nunca começa mais só a estudar um orçamento sem uma visita técnica. Por quê? Porque a gente entende a importância de visitar o local, entender como funciona a logística do local, entender o local e a intervenção que vai ser feita na obra, né? Então, a gente agenda a visita técnica, monta um checklist de visita, a gente tem um checklist de padrão e imprime os projetos de checklist para levar na visita. Eu vou mostrar aqui o checklist padrão nosso, só para mostrar algumas coisas que a gente visa encontrar na visita técnica, né? Então, complementando, eu vi que você colocou ali GPE Academy, né? Você vê que o Ian puxou esses arquivos lá do Academy, assim. Entrou uma pessoa na GPE nova, tá com dúvida, obviamente a gente está aqui do lado, mas pode entrar lá no Academy e baixar esses arquivos. Ah, claro, estou até com ele aberto aqui, se não me engano, mas todos os arquivos, é bom reiterar que o pessoal até esquece às vezes do Academy, para todos os setores da empresa tem lá, né? Então a gente chega aqui... Vocês vão me perguntar aí onde tem o arquivo, procura no Academy antes, provavelmente tem lá. Se não tiver, a gente coloca. O que acontece? É uma rotina minha, sempre que aparece uma obra nova que a gente vai entrar no orçamento, eu pego aquela pasta modelo que eu acabei de apresentar, crio uma pasta no nosso OneDrive que tem todas as obras e vou no Academy e baixo a planilha orçamentária padrão, a proposta comercial, a proposta técnica que eu vou apresentar, todos os documentos zerados, porque a gente vai atualizando esses modelos, vão tendo revisões e retificações. Então, eu começo sempre do zero, normalmente, o orçamento. Logo mais eu mostro os documentos. Mas, voltando aqui para o checklist de visita, a gente tem aqui obra, local, cliente. É bom levar impresso isso aqui. A gente tem até um formulário do Google Docs para preencher isso aqui, mas sempre escrevendo no papel e caneta funciona um pouco melhor, que você consegue fazer umas anotações do lado, umas rasuras. E tudo que a gente quer saber no primeiro contato, às vezes, com o cliente, né? No local da obra, prazo de entrega, o faturamento direto, qual o valor máximo, a porcentagem, se pode material, serviço, data de início, prazo estimado, horário efetivo de obra, se o canteiro tem energia, vai ter que ter energia bifásico, trifásico, se tem água, esgoto, se há zona de restrição de tráfego, qual é a dificuldade de distância de acesso ao local de obra, se tem alguma logística própria para a obra, onde vai ser o canteiro, né? Isso aqui é muito importante, às vezes o pessoal até critica a gente que o canteiro não fica tão bom, mas realmente tem algumas restrições, alguns clientes, refeitório, caçamba, como é a DOCA normalmente, esse recebimento de material, ou como vai ser feito esse recebimento, de quem é a responsabilidade de controle de acesso, se tem que falar com a portaria do shopping ou da obra, né, do mercado, se tem vizinhança, alguma restrição, vigilância sobre o canteiro, tapume, pintura ou adesivagem de tapume, e as especificidades de todo o projeto, né? Proteção específica, documentações, o armazenamento do material, se vão disponibilizar, no caso do shopping, algum shell ou um canteiro próprio, e outros itens específicos. Então, isso são todas as dúvidas que a gente tenta sanar numa visita técnica. Nem sempre é possível, nem sempre o cliente tem essas respostas e a gente consegue captar. Mas é o que a gente vai em mente numa visita para tentar entender e partir de um ponto mais completo, né? Começar a orçar com essa ideia em mente. Perfeito. Certo, então a visita técnica foi realizada. Aí a gente define o que é premissas comerciais. É aquela questão do faturamento direto, do prazo de pagamento, porque isso interfere muito na nossa decisão de
orçar ou não. Se o prazo de pagamento a gente conhece, até o pessoal já sofre com alguns clientes que pagam em 120 dias, 90 dias, o faturamento direto não pode. Tudo isso tem que ser definido e acordado, validado com o cliente para a gente partir para a orçamentação. Senão não vale o gasto de tempo, a gente não investe no cliente que sabe que não vai converter, que não vai valer a pena para a empresa realizar esse orçamento, né? Às vezes, por relação comercial, a gente até manda um orçamento, mas avança no orçamento, mas normalmente são critérios que a gente avalia bastante antes de iniciar um orçamento. Alguém levantou a mão? Sou eu, Ian. É uma dúvida até meio besta. Na hora do faturamento direto, vocês decidem já na hora com o cliente ou vocês trazem para os diretores para ver o que a gente vai fazer em faturamento direto com o cliente? Nessa etapa ainda, quem foi que perguntou? Desculpa, eu não peguei a voz. É o Anderson? Foi eu, Anderson. Nessa etapa, Anderson, o que acontece? A gente já está, vamos dizer, no primeiro contato com o cliente. Então, a gente chega lá e pergunta, às vezes com outros concorrentes na mesma visita, qual que é o limite de faturamento? Fatura material ou mão de obra? Isso é uma definição do cliente, parte do cliente primeiramente. Quando a gente vai encaminhando para o fim da negociação, do orçamentação, os processos para frente, a gente sugere para o cliente, para tentar viabilizar melhor a obra, o aumento ou alteração dessas condições de faturamento direto. Porque a gente sabe que isso aí ajuda bastante a reduzir o custo da obra e até muitas vezes viabiliza a obra para o cliente. A gente explica, a gente fala que tem um time de suprimentos financeiro que consegue ter esse controle e ajuda a viabilizar a obra com essa alteração. Mas nesse primeiro momento a gente pergunta, gente, qual que é o padrão de vocês de faturamento direto? Por exemplo, a Gazit, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. A Gazit tem um limite normalmente de 30% de material, só sobre material do contrato. No Morumbi Town, até o Murilão pode ajudar, a gente faturou praticamente 90% do contrato. Mas foi uma condição específica do projeto. Mas no primeiro contato foi indicado os 30%, entendeu? Perfeito. Ô, Anderson, rapidinho. E assim, até um ponto assim, que nos faz como construtora mesmo, assim, acho que é um ponto chave, essa vantagem administrativa que a gente tem, essa estrutura administrativa. Você pega um gato mais ou menos, que está crescendo, o cara não tem essa estrutura, não tem esse controle, esse nível de controle, né? Então é um diferencial nosso, como uma construtora, de certa maneira, grande. E é justamente o argumento que a gente usa para vender esse aumento de faturamento direto para o cliente, né? Porque assim, né, nem sempre é uma coisa confortável para o cliente aumentar essa porcentagem, né? Novamente, validadas essas premissas, o cliente, todo mundo na mesma página das premissas comerciais, faturamento, nota, condições de pagamento, sinal, retenção, isso são condições primárias que, novamente, podem ser modificadas depois, mas tem que partir de algum ponto, né? Aí sim, a gente começa o processo de orçamento em si. Aqui que está o grosso do nosso serviço do dia a dia do comercial. Normalmente, se você pega alguém alguém no escritório aqui, a gente está trabalhando nessa etapa aqui, que é definição de escopo. Isso aqui já está com o coordenador pela cor aqui, né? A gente percebe que está com o coordenador sempre em conjunto, né? Com o estagiário, com o analista, até com a gerência, mas é a função específica do coordenador. A definição de escopo, o levantamento de quantitativos e tempo de escopo, montar composições na planilha e solicitar cotações dos fornecedores. Agora sim eu vou mergulhar um pouquinho na planilha aqui, para a gente entender como é que funciona realmente o processo do nosso dia a dia. Eu vou pegar uma planilha aqui que eu estou trabalhando, eu e o Brian estamos trabalhando no momento, que é a planilha do Shopping Piracicaba. É um projeto de substituição de piso lá, similar ao que aconteceu no PDP lá, mas é só o piso, né? Então, o que a gente recebeu do cliente praticamente? Eu vou até pegar no e-mail dele aqui para mostrar para vocês como chega. Uma vontade. Chega isso aqui para gente. Chega uma planilha meio torta aqui. Esse aqui é outro projeto, mas tudo bem. Chega uma planilha com alguns valores. Esse aqui já é minha, né? Peraí, desculpa, peguei o e-mail errado. O Alan, acho que é Alan. Alan. Cadê?
Só um minutinho, gente. Eu achei que eu tinha ela pronta. Acho que eu tenho ela na pasta aqui. Desculpa, só para. Oi, Ian, só para, enquanto você está procurando aí, para aproveitar e fazer outra pergunta. Por exemplo, Claro. dependendo da planilha, dá para perceber que vem com um quantitativo, né, por item. Aí, quando Sim. você recebe, no caso, vocês conferem ou não? Claro, claro. É função, até a gente explicou ali, é função nossa conferir o levantamento. Isso tudo depende do nível de maturação do projeto, se vai ser às vezes a gente chega a algum projeto que é uma viabilidade para a gente. Então, a gente sabe que não vai virar uma obra, e chega uma planilha com quantitativos. A gente confere algumas coisas, mas como é uma viabilidade, um cheiro do preço que o cliente quer para entender, para captar uma verba com os superiores, alguma coisa, a gente dá uma confiada na planilha dele nessa questão. Mas, normalmente, quando é um orçamento que a gente pretende ganhar, pretende executar, assim, a gente tem que fazer os levantamentos. É serviço nosso pegar os projetos, entender os levantamentos, não confiar cegamente no que vem do cliente. Eu até vou dar um exemplo aqui. Essa aqui é a planilha que chegou do cliente. E complementando, Ian, e até corrigir ele, na verdade, assim, como diferencial nosso para o cliente, que é equivocado. Tal. Aí tem planilhas e planilhas. Tem planilhas, por exemplo, PDP. Além da nossa a planilha LED, tinha uma aba ao lado para colocar a conferência do quantitativo, seja positivo ou negativo. Ele queria ver, inclusive, o negativo. Essa aqui é uma delas, viu, Brian? A de Piracicaba. Justamente. Essa aqui, cada planilha tem dois, vamos lá, tem dois tipos de cliente. Um que manda planilha e um que deixa a gente montar a nossa planilha. Então, tem vezes que esse aqui em Piracicaba, no caso, chega com, muitas vezes, verba e alguns quantitativos. Por exemplo, a quantidade de piso. 3.500 metros. Você vai ver na planilha que eu estou trabalhando que, na verdade, não é isso. São 3.384 metros, se eu não me engano. Então, a gente confere. Essa aqui tem a unidade de medida do cliente, a quantidade dele, e a nossa coluna de quantidade. Então, eu fiz o levantamento e vamos corrigir. Assim, na entrega nossa, a gente vai corrigir, porque a gente vai mostrar, ó, a gente orçou, a gente levantou, e são 3.390 metros. É isso que vai ser passado para o cliente, mas é conferido. Custo Esses preços aí foi aí que ele mandou, mas é tudo fictício, né, Ian? Eu tô vendo 400 Isso reais. aqui é o que chegou do cliente. Ipsis literis do que chegou do cliente. Esses preços não tem nada a ver. Tanto que até um erro de fórmula aqui que passou dele. Mas é uma planilha que às vezes vem com justamente erro de fórmula, com célula faltando, travada, como está essa aqui. E tudo isso a gente tem que avisar para o cliente, conversar, falando, gente, está com um errinho de fórmula, está com os quantitativos, a gente vai corrigir. E não tem auxiliar, não tem BDI, não tem nada. O que a gente faz? A gente pega a nossa auxiliar que vai para o cliente e monta as composições da planilha. Ou seja, isso aqui é um espelho. Claro, pode perguntar quem levantou a mão. Você falou que nosso auxiliar vai para o cliente. Na verdade, não. Então, essa aqui, não, ó. desculpa. Só corrigir. O que vai para o cliente quando recebemos a planilha dele é a própria planilha dele. A gente é obrigado a devolver, por conta da equalização dele, a gente devolve na máscara dele. Mas a gente não trabalha direto aqui, porque fica confuso, a gente não consegue inserir nossos custos, composições, botar tudo numa célula. Muitas vezes o pessoal já vê no Cienge, né, a composição de serviços que a gente faz, justamente o que é? A gente pegar essa planilha do cliente, pegar esses itens e destrinchar. Tentar entender quais custos vão em cada item. Então, aqui, ele tem um item, equipe técnica. Puxa esse 3.1 num PROC-V, que não está em inglês, mas num PROC-V, ele puxa lá da planilha cliente, da coluna, e puxa o nome aqui. Então, ele vai puxando pelo índice, pelo esse número 3.1, todos os itens da planilha cliente. E aqui, assim, equipe técnica, ele não descreve uma equipe técnica. Ele não fala que ele quer um engenheiro, um mestre, um técnico de segurança. A gente que define nossa equipe e vamos inserindo nessa linha, com todas as fórmulas aqui, que vai puxando os valores e as conferências que eu já mostro, mas engenheiro de produção, engenheiro de gestor de obras. A gente que define quantos meses de cada pessoa vai, cada serviço vai para a máscara do cliente. Então, vamos lá, aqui a gente decide. Engenheiro gestor de obras, 5 meses. Se a gente não quiser um gestor de obras, a gente zera essa linha aqui. E vocês conseguem ver pela conferência aqui que, assim, quando a célula está vermelha aqui, a gente não tem valor na linha. E isso que os suprimentos às vezes xinga a gente, porque a gente manda um orçamento para subir no saving, cheio de linha vermelha aqui, sem valor nenhum. Mas, assim, tem que entender que é a nossa organização dentro da planilha para conseguir entender o que custo vai para cada linha, organizar nosso pensamento.
Por isso que tem essas conferências, essas células zero, é tudo feito para a gente minimizar o erro que a gente tem no orçamento e maximizar a nossa precisão, né? Então, compomos os custos aqui, vamos puxando. A gente altera aqui, ó, custos adicionais de equipe, aluguel de carro, gasolina, auxílio fora de São Paulo. Aqui a gente vai destrinchando todos os serviços. No caso, a equipe técnica é simples, que a gente sabe a composição, mas tem alguns que, por exemplo, esse aqui tem, ó, regularização do contrapiso existente para atendimento e nivelamento em cactos pisos. Perfeito. Não tem a demolição de piso no orçamento. A gente viu, a gente sabe que é um serviço que tem demolição de piso e não tem a demolição na planilha do cliente. O que a gente fez? A gente indicou aqui que tem uma demolição de piso e vai indicar para o cliente. Cliente, você não tem essa linha na planilha. Você quer que adicionar e equalizar com isso ou a gente vai inserir esse custo nesse item de regularização? Porque tudo tem que ser alinhado para o cliente. Porque às vezes a gente insere o custo e não avisa o cliente embutir um serviço numa linha lá e a gente passa um preço unitário muito mais alto do que ele está esperando. Então, assim, a montagem da nossa planilha é praticamente isso quando recebemos uma planilha do cliente. Caso essa aqui tem todos os serviços preliminares e a gente monta o quê? A gente vai puxando os valores unitários aqui da planilha auxiliar, da nossa máscara ali. A máscara dele puxa da nossa com o fator do BDI, que eu já entro no assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre as composições aqui, como a gente faz, de onde a gente pega? Complementar um negocinho aqui, ó. E assim, Claro. lá na máscara do cliente, às vezes ele fala, eu quero assim mesmo, assim, eu vou comparar com outras empresas, eu quero exatamente nessa estrutura que eu estou mandando para você. Os custos tem que estar tudo aí no unitário. Então, a gente vai colocando todas as composições dentro do item dele. Mas, obviamente, a gente não coloca e não diz para ele o que colocou. E aí que vai entrar, o Ian vai chegar lá, um pouquinho sobre a nossa proposta técnica. Perfeito. Ainda mostrando, perguntando se a gente faz levantamento, é o que eu estava falando ali da quantidade do quantitativo do cliente. Ele me passou 3.500 metros de tal piso. O que a gente faz? Ó, eu pego, a gente tem todo o levantamento, tem vezes que a gente tem tempo para isso, tem vezes que a gente tem que fazer um pouco mais grosso, mas normalmente a gente tem esse tempo. E aqui, no caso, piso. Eu levantei piso por piso, a quantidade de peças, a área, isso tudo no AutoCAD, quando o cliente fornece, a área total das peças, tudo planilhado aqui, para todo mundo entender de onde surgiu os valores, e da planilha nossa vai sendo puxado esse valor aqui, ó, tá 3.157 de piso branco. Lá você vai ver que ele vai puxar da aba levantamentos G15, ou seja, esse valor, se eu considerei a perda 15% ao invés de 5%, ele aumenta, a área não vai aumentar porque é o que eu vou mostrar para o cliente, mas a quantidade de peças que eu organizei aqui vai lá aumentar e aumenta o valor da minha planilha. A gente sempre tenta organizar o pensamento para facilitar no processo de mudança, no processo de alteração de escopo ou definição de escopo próprio. Vou até mostrar justo dessa aqui, o levantamento que a gente faz, como a gente faz o levantamento rapidinho, para ilustrar aqui no AutoCAD. Mas sim, a gente tem que conferir. Enquanto vai abrindo o seu CAD aí, ó, e é nesse momento também que a gente vai fazendo as considerações técnicas mesmo. Por exemplo, é nesse momento que a gente define lá o tipo de argamassa, se é colagem dupla ou não. Por exemplo, é o caso do PDT lá, que assim, o Bauchemie, a gente usou uma argamassa específica, secagem rápida, colagem simples. E é assim que foi considerado, vai estar na técnica, e é assim que a obra precisa seguir, né, para poder ficar dentro do custo. Não dá para a obra fazer algo diferente do que está fora da consideração. Então, precisa ter essa dinâmica de informação com o comercial. Perfeito, Brian. Justamente, a gente tenta ao máximo passar o máximo de informações para a equipe, né, para a obra quando é fechada. A gente sabe que nem sempre é perfeito, mas é o que a gente tenta fazer para facilitar e disponibilizar a informação completa para o pessoal de obra e de suprimentos. Então aqui a gente abre o AutoCAD e justamente aqui no caso eu tenho todas as peças, todo o levantamento das peças de granito que a gente está considerando no orçamento. Isso aqui foi um pouco mais minucioso, não fiz por área e sim por peça, porque a gente sabe que quando é piso tem essa questão, mas você pega aqui, eu consigo selecionar e isolar todo o levantamento que eu fiz para entender
para bater o quantitativo certinho no cliente. O cliente vai falar, ah, não, é 3.500, não é. Eu falei, não, eu mostro aqui, tirei da sua planta, mando para você o AutoCAD com um levantamento feito bonitinho para você entender. Então, sim, a gente sempre confere para fazer. Ou o levantamento ou as premissas. Tem muitas vezes que não tem as informações e a gente premissa. Uma instalação elétrica nessa planta ou alguma outra questão que a gente ilustra pela planta do cliente. Certo? Então, a composição está aqui. E isso vai compondo o custo final da obra. A gente tem as colunas material total, mão de obra total e total geral. Isso é puxado, primeiro, na curva ABC, que a gente apresenta no fim da obra. A gente sempre tem que classificar. A gente insere uma mão de obra civil para assentamento de granito ornamental. A gente sempre tem que classificar na mão de obra, material mão de obra civil, ou piso granito. Por quê? Porque a gente sempre organiza numa curva ABC para entender os custos da obra. Quais materiais são relevantes a gente negociar ou não negociar, pedir ajuda dos suprimentos ou da diretoria para ter uma negociação mais assertiva e mais incisiva para melhorar o preço. A gente sempre classifica aqui para entender os custos da obra. Então, isso aqui O que é a curva PC? Curva ABC é a distribuição dos custos dos itens numa porcentagem. Então, a gente vê aqui, ó, civil está ocupando 60% do orçamento total da obra está em civil. Isso aqui é um orçamento incompleto ainda, normalmente não é assim, né? Mas é a classificação em percentual dos custos da obra, dos custos dos itens, no custo total da obra. Então, a gente consegue... Claro, alguém levantou a mão? Eu vou ajudar o Ian nesse item aí também. Matheus, você até sabe também, mas é basicamente curva ABC, a mesma coisa que lá, gráfico de Pareto, né? Uma curva 80-20, onde basicamente você consegue enxergar, é classificado A, B, C. O A, normalmente são os 20% de serviço que representa 80% do custo da obra. Então você percebe que a curva, ela está sempre em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Então a gente, claro que daria para fazer aqui pintar e falar essa é o A, essa é o B, essa é o C, mas basicamente ajuda a gente a focar quais são os principais serviços que têm maior relevância e aí dá foco, dá energia, como o Ian está falando aí. Justamente, eu olhando para esse gráfico aqui, para esses valores aqui, eu vou chegar e vou falar assim, eu vou gastar tempo relevantando elétrica para acertar na vírgula o valor ou eu foco no civil? É muito mais importante, muito mais valioso o meu tempo investido na negociação do civil, no entender o escopo, no tentar alguma reengenharia para viabilizar, para reduzir esse valor aqui, que vai ter um impacto muito maior no custo final da obra do que eu focar em limpeza, em elétrica. É mais ou menos essa classificação mesmo. Então, assim, é importante, sempre que a gente coloca algum serviço, algum item na composição aqui, a gente classificar ele corretamente para quê? Para no fim do orçamento ou da entrega, a gente entender quais são os custos, com quem está, com qual fornecedor está, com o serviço. Aqui a gente tem uma planilha, nesse momento ainda nós não temos, não está organizada, mas o quadro de concorrência a gente sempre coloca aqui. Se a gente está orçando com mais de uma pessoa, no caso, o Etmarmers tem o granito por 150 mil, a VSB por 300 mil, e vai puxando na planilha puxaria na planilha pela curva ABC, que a gente não organizou aqui, mas assim, você consegue comparar os fornecedores com o valor que está na planilha. Para quê? Para entender se a gente tem negociado esses itens, se a gente está com cotação dos itens ou é uma premissa, é uma referência de uma obra antiga, ou uma cotação, ou um valor da internet que a gente tem que... Porque basicamente assim, a gente tem composições de custo que a gente faz, e a gente também dispara, como vocês viram lá, a gente dispara para os fornecedores, para a gente amarrar os preços mesmo, deixar, minimizar a aresta solta. Então a gente já faz um QCzinho básico, e já, a ABC ela nos ajuda a fechar o escopo com o fornecedor. Obviamente tem muito mais detalhe para entrar, mas ela já ajuda você meio que fechar os contratos com os fornecedores, grandes contratos civil, grandes contratos de granito, a ABC te ajuda a isso. E lá o QC é 3 empresas diferentes. O mesmo assunto, 3 empresas diferentes. Tanto que tem um QC nosso, que é o QC de verdade mesmo, todos os itens, aí é um quadro de concorrência mesmo. Esse é um resumo do QC. Perfeito. Então, de composição e planilha, tudo certo. E aqui é o final, é o ajuste fino que a gente faz. Ou seja, aquele valor que está lá, aqui está até com verificar, vocês percebem que tem muito verdinho e vermelhinho na planilha, que são sempre
referências para a gente entender se tem algum erro na planilha, se na planilha do cliente está indo o valor certo, se a gente tem algum erro de alguma célula que não está somando. A gente tem vários dispositivos para entender se a gente está cometendo algum erro na planilha para não ter erro de fórmula, né? O famoso erro de fórmula, erro de consideração. Então, isso a gente minimiza ao máximo. Os valores de todas aquelas composições vêm somados nessas fórmulas aqui, e a gente aplica os impostos e o nosso benefício nessa aba aqui. Aqui é o ajuste fino da planilha. Ou seja, a gente chegou, definiu que as composições estão certas, que os valores estão certos, está negociada, está correta na planilha auxiliar. A gente entende os custos aqui, e aqui parte para as premissas comerciais, que nem o Anderson estava perguntando. O faturamento direto. O cliente dispõe de 30% normalmente, mas ele precisa de 5 milhões o negociado, o valor dele é 5 milhões. A gente não consegue alterar os impostos, ou as alíquotas que incidem sobre o nosso preço, mas a gente consegue alterar o valor de benefício e de faturamento direto, que são os dispositivos que a gente consegue usar para alterar o preço sem mudar as composições e as negociações. Ou seja, para reduzir esse valor, ou eu abaixo o nosso benefício e o benefício da empresa, ou a gente aumenta, ou ambos juntos, né? Ou a gente aumenta o valor de faturamento direto para negociar com o cliente e tentar viabilizar a obra. Você percebe que são bem sensíveis essas células, e a gente não o tempo inteiro, a gente fica brincando com essas células aqui para entender se a gente chega ou não chega no valor. Nós temos nossos benefícios padrão e a gente tenta não esticar muito a obra, a gente só estica, abaixa muito o benefício, no caso que o cliente exige uma condição comercial, exige uma negociação, um valor fixo, ou a empresa está necessitando muito de obra, e a gente aceita com um aval da gerência, diretoria, com todas as partes envolvidas, a abaixar o benefício da empresa para girar, para receber um benefício um pouco menor, mas ter o fluxo de caixa não comprometido, né? Então, aqui, vamos dizer, 5 milhões. A gente sempre usa o atingir meta, que a gente fala, né? A gente atinge meta modificando um desses valores, fixando o benefício ou fixando o faturamento direto. Por quê? Porque a gente consegue modificar esses fatores para chegar nos valores que a gente negocia com o cliente. Ou às vezes a gente apresenta o valor fechado, zeradinho, bonitinho, ou às vezes a gente apresenta o valor quebrado. São decisões que a gente tem na entrega de um orçamento para o cliente. Claro? Vou só fazer um comentário, perfeito. Aí, pessoal, essa é a reta final, ou seja, depois de toda a planilha bem composta, os custos bem previstos, bem equalizados, trabalho sensacional que o time faz, a gente tem ainda uma etapa final, que é ganhar a obra de fato, né? Porque a gente não está aqui para fazer orçamento, a gente está aqui para fazer a obra. Então, todo esse trabalho, ele precisa acontecer, todo esse trabalho, sem todo esse trabalho, que é 99,99% da energia, é para compor o custo, né, basicamente, e aí tem 0,01% que é difícil de fazer, mas que você gasta pouco tempo, basicamente uma conversa, para você conseguir extrair informações do cliente para saber qual é o número que a gente manda na planilha. Porque existem dois cenários. Existe um cenário onde a gente está totalmente às cegas e a gente só coloca ali o benefício que a gente pensa que e vem da nossa cabeça para chegar num número que a gente acha que a gente vai ganhar a obra, ou às vezes a gente sabe o número que a gente precisa chegar para ganhar a obra, né? E aí essa é a última etapa onde a gente faz um colegiado aqui para tomar a decisão de calibrar esse número do BDI, que normalmente é o nosso BDI de venda, né? Então, só para contextualizar aí a parte que você estava. Perfeito. Aqui também eu não vou entrar muito mais a fundo, que já até extrapolei o tempo na planilha aqui, mas alguns dispositivos para aparentar algum benefício para o cliente, para não aparentar que a gente está, às vezes, raramente, a gente está indo com um benefício muito alto. Temos alguns dispositivos para embutir um fator nas células, distribuir alguns valores para mexer no valor que o cliente vê e ele enxergar um valor mais bonito, dos unitários ou do benefício final. Vou voltar para o nosso processo, mas se alguém tiver alguma dúvida da planilha ou do processo de preenchimento da planilha, é só perguntar.
A planilha, que a gente gasta boa parte do nosso tempo, é um dos itens que a gente faz no envio. Os outros são proposta técnica, onde a gente sempre chama a atenção da obra. Cara, a sua bíblia de uma obra é a proposta técnica que a gente montou. Por quê? Porque todas as premissas que não estão em projeto ou que a gente divergiu do projeto estão na proposta técnica da obra. A gente tem que montar isso aqui, isso é realmente montado do zero, ou seja, a gente coleta as informações e vai montando, de acordo com a planilha, de acordo com as visitas, essa proposta técnica. Vou até mostrar aqui o documento que a gente... Ian, Claro. só uma dúvida. Quando a gente está fazendo a planilha, a gente já vai montando a proposta técnica em paralelo ou não? Depois que você termina a planilha, que aí vocês vão montar a proposta técnica? Cara, isso vai a gosto do orçamentista. Tem gente que gosta de montar junto. Eu prefiro montar junto. Por quê? Porque você já vai vendo, compondo os serviços e tendo algumas premissas na planilha que você já vai discutindo, já vai descrevendo na proposta técnica, para não esquecer alguma coisa ou faltar alguma coisa, né? Mas tem gente que monta a planilha, não necessariamente até o envio, né? Porque assim, esses documentos têm que ser enviados juntos normalmente. Os dois têm que estar prontos juntos. Mas às vezes você monta a planilha geral e depois redige a proposta técnica. Não, E até, Matheus, a proposta técnica ela vai seguindo a linha de raciocínio da planilha. Lá, você vê que a nossa proposta técnica, o grupo 1 lá, é serviços preliminares. Então, de acordo com o evoluir da planilha, você também vai bater de acordo com o evoluir da proposta técnica, assim, meio que você vai se baseando. Exato. Essa obra ainda a gente não começou a proposta justamente, mas o que acontece? A gente montaria a proposta como? Aqui é serviços preliminares. E, normalmente, a estrutura é a mesma da planilha, até para ser uma questão de organização, né? A gente ter uma linearidade das coisas preliminares. Na proposta técnica, normalmente a gente tenta pôr o quê? Justamente o que não está descrito em planilha, porque está óbvio na planilha, ou o que não está colocado em projeto. Porque, assim, o projeto, a gente cita eles aqui, a gente anexa os projetos na proposta técnica. Ou seja, eles fazem parte dela e eles são o escopo, são definidores de escopo. As alterações que a gente faz nele, ou considerações que não estão contidas em projeto ou planilha, a gente tem que descrever aqui. Ou seja, a equipe técnica, por exemplo, dessa planilha, não está definido o que é. Aqui a gente define, a gente vai contar com um engenheiro de produção, um mestre e um estagiário. Aqui a gente escreveria engenheiro, equipe, tal. Engenheiro, mestre e estagiário. Obviamente, muito mais floreado, muito mais bem descrito, mas é mais ou menos isso. A gente vai montando de acordo com o escopo. Isso nunca vem do cliente. Isso aqui é sempre a gente tem que fazer do zero, sempre com todas as considerações das obras e todas as exceções, exclusões, considerações, justamente para não faltar algum serviço. Alguém levantou a mão? Fui eu, Ian. Esse item Claro. da proposta técnica aí, até assim, tá no projeto e aí por alguma ligação, por algum e-mail, o cliente pediu para excluir, então a gente coloca lá na exclusão, por solicitação do cliente foi excluso. Ele vai ser um documento oficial, ele vai entrar no contrato, mas o projeto ele é mandatário, sempre vai ser mandatário. Projeto, memorial, você até pergunta, quem que é mais mandatário, memorial ou projeto? A gente pergunta para o cliente. Então, se está no projeto, tem que excluir, alguém pediu para excluir, a gente tem que anotar aí. Então, esse é o lugar da defesa, a gente pensaria assim, né? Onde a gente amarra toda a nossa proposta, tudo que não está no projeto e está considerado, a gente coloca aqui. Assim, os principais documentos do comercial, além da planilha, obviamente, é esse aí também. Justamente. Sempre que o pessoal pergunta da obra, pergunta, gente, isso aqui está acordado de fazer com o cliente? A primeira resposta nossa do comercial, se não é, 99% dos casos é, gente, vocês leram a proposta, o que está escrito na proposta? Porque nem sempre a gente lembra. Essa proposta normalmente tem 25, 30, 40 páginas, dependendo do tamanho da obra. E esse é o nosso beabá, o que a gente considerou realmente no orçamento. Proposta comercial são só as informações finais que compilam as condições comerciais da obra, que é identificação, preço, prazo, entrada, retenção, faturamento, data de faturamento e faturamento direto. Só que é só uma proposta comercial final, assim, é um documento para entender. Esse é o preço nosso. Cinemática. Acho que todo mundo até já viu algumas cinemáticas, mas quando vai afunilando a obra para o final, a gente monta uma cinemática, uma apresentação do escopo para o cliente, caso haja alguma reunião presencial.
para montar uma apresentação e conseguir convencer o cliente que a gente sabe o que está fazendo, mostrar o nosso serviço, mostrar toda a nossa aplicação e que a gente entendeu o escopo para ganhar o cliente numa apresentação de PowerPoint novamente. Toda a execução do serviço, o entendimento vem numa cinemática. E em alguns casos, nem sempre tem essa requisição, mas montar um cronograma físico-financeiro, curva S e histograma. O Matheus ajuda sempre a gente a montar um cronograma comercial, né, um cronograma macro, que depois ele destrincha para passar para a obra e fazer o cronograma executivo de obra. E aí depende, é aí que nasce aí é o embrião do trabalho do Matheus, né? Que ele entra aí realmente depois detalhando, melhorando, até mesmo corrigindo de vez em quando. Então, essa aqui é a parte do pré-planejamento da obra. Assim. Perfeito. Muitas vezes a gente ganha obra nisso aí também, né? Mostrando para o cliente que a gente tem uma sequência executiva, que a gente consegue executar aquilo no prazo que ele está propondo ali, fazendo uma cinemática bem feita, fazendo um cronograma ali bem estruturado. E, como você falou, é dali que sai depois o cronograma executivo da obra, e na imensa maioria das vezes a gente utiliza isso aí como base para fazer o cronograma. Por isso que até é bom lembrar aí, time do comercial, sempre peguem o cronograma padrão que está no Academy. Porque normalmente eu realmente utilizo o mesmo arquivo ali. E se a gente cria um arquivo, ele vem com uma infinidade lá de coisas que já estão lá pré-configuradas no cronograma padrão e que a gente tem que ficar mudando. Então, é importante pra caramba, puxando um pouco de sardinha aqui do meu lado, mas essa parte do cronograma já nascer bom aí, e tem essa parte da cinemática, que é o que a gente normalmente encanta o cliente ali, né? Vou até mostrar uma aqui que a Laís fez, a Laís junto com o Vinícius ali está fazendo uma apresentação ótima a gente vai negociar amanhã com o cliente do Parque Balneário, mostrar um pouquinho aqui, essa aqui é uma prévia, não é a final ainda, mas é uma coisa que a gente apresenta na reunião física com o cliente lá, a gente fala dos nossos projetos, principalmente os projetos maiores, né, para mostrar o nosso porte, a nossa qualidade, QCW, os Max Atacadistas, o PDP, o próprio Sonda, são alguns projetos que podem ficar muito extensos. E o Open Mall, né? São os projetos maiores, a gente apresenta para eles. Mostra o nosso quadro de colaboradores, a estrutura que a gente tem, todo o setor de suprimentos financeiro, para convencer ele que a gente tem a capacidade de executar a obra deles. O quadro da obra, no caso, como a gente prevê a equipe de obra, a visão da obra e as informações. Aí começa os específicos de cada obra. A gente mostra bastante as plantas, as áreas de intervenção, o acesso de obra da DOCA, como é que onde vai ser posicionado o canteiro, como vai ser descarregado os materiais, normalmente o canteiro, o local exatamente onde vai ser o canteiro, e o próprio escopo, que é o que acontece no escopo. Aqui é uma troca de forro, é outra obra, as fotos do local, como é o projeto proposto, o escopo, as intervenções aqui a gente vê, os detalhes de cada projeto, né? Isso aqui encanta muito o cliente. E eu vou mostrar aqui, principalmente, as proteções aqui, né? A cinemática de obra, que é uma questão aqui, vou passar rapidinho aqui que a gente está estourando o tempo, mas é a sequência de obra, como é executada. Ó. Todos os itens ali a gente vai mostrando, pouco a pouco, todo o sequenciamento, nesse caso aqui, de como é executada a obra, padrão Parque Dom Pedro, ali, né? Uma escadinha de serviços, para mostrar para o cliente que a gente entendeu, a gente pensou, a gente organizou o pensamento, organizou a sequência construtiva para dar o melhor produto para ele, entregar a melhor obra com maior assertividade para o cliente. Só que é um exemplo de cinemática, mas cada obra tem sua especificidade, a gente pensa e organiza a apresentação de modo a tentar conquistar o cliente. Rapidinho, isso daí só para linkar com o que eu falei antes, muitas vezes isso daí faz o cliente falar para a gente qual que é o número que a gente precisa chegar para ganhar a obra. Tá? Isso já aconteceu algumas vezes aí. Perfeito. Certo? Então, assim, isso aqui é o nosso trabalho do dia a dia. Você vai pegar alguém, como eu disse, vai pegar alguém no comercial durante a semana no escritório, ou tá montando a planilha, ou tá montando a proposta, ou tá montando uma cinemática, ou tá definindo um cronograma, montando um histograma. Isso aqui é o grosso do serviço. Esse orçamento nunca sai do time de orçamento sem revisar com a gerência
Por quê? Porque a gente tem que definir a opinião do pessoal que é mais experiente, vale muito nessa hora de entender, calibrar os valores, fazer aquele follow-up. Normalmente aqui até falta uma etapa de fazer um follow-up antes de enviar para o cliente. Entender, ligar para ele e falar, cliente, a gente está mais ou menos nesse valor aqui, vai ser bem recebido, não vai ser bem recebido, qual é a expectativa, para ter uma última sensação antes de enviar para o cliente o valor. Revisado, finalizado e formatado. A planilha a gente, obviamente, oculta nossas fórmulas, nossos benefícios, só manda o que é exclusivamente necessário para o cliente, é enviado para o cliente. Isso tudo a primeira vez. Quando a gente documenta o envio, sempre formalizado por e-mail, movemos um pipe drive para follow-up, esperamos a resposta do cliente. O que acontece? Às vezes demora 1 dia, 2 dias, 1 semana, cada projeto tem sua necessidade de tempo. E realizamos follow-up. Normalmente, depois de alguns dias ou 1 semana, a gente liga para o cliente, cliente, como é que tá? Recebeu bem? Como é que foi? Fez uma reunião, não fez uma reunião? O valor tá bom? O valor não tá bom? O que a gente pode fazer para tentar entender e converter e avançar esse negócio na negociação, né? Esse processo na negociação. Justamente, o feedback. Algumas vezes, a gente perde a obra, fala, foi muito alto, foi muito baixo, não recebemos bem, não... É muito difícil não gostar da proposta em si, porque a gente é bem documentado. Mas às vezes o valor não viabiliza, algumas obras menores, nossa equipe inviabiliza o valor da obra. Perdemos a obra, alimentamos o pipe drive com as causas da perda, que é valor, opção por parceiro, etc. Move para perdido e perdemos a obra. Se o feedback é uma negociação, quando está já mais para os finalmente do projeto, a gente move para negociação e vai normalmente numa reunião física ou um call para negociar o valor final da obra, para fechar a obra. Agora, o que normalmente acontece é um processo de revisão. Ele fala, gente, mudei o escopo, equalizei, o valor não está bom, não dá para negociar, não dá para mudar algumas coisas. Entra no processo de revisão. E é o quê? Justamente, a gente redefine as premissas, a gente vê se recebeu alguns arquivos novos, alguns projetos novos, vê o que a gente tem de novo para alterar, para conseguir viabilizar melhor a obra. Revalida as composições, a gente tem mais tempo para trabalhar nas composições, os valores, as negociações. Então, refaz todo aquele trabalho da planilha e realimentando a proposta técnica, atualiza a cotação dos fornecedores, por quê? Porque, às vezes, essa etapa de envio e volta dos projetos ou volta do follow-up demora meses. Então, nós temos que manter as cotações atualizadas para não ter um preço de 2020 na planilha. E voltamos novamente aqui para a etapa em revisão, montar a planilha, montar a proposta, revisar com a gerência, formatar e enviar para o cliente normalmente. Então, essa sequência ela é um loop, né? É uma sequência que vai e volta, que a gente revisa, e isso lá no Pipe Drive é ilustrado por vai do follow-up para orçamento, do orçamento para o follow-up, orçamento, voltando aqui, orçamento para follow-up para orçamento. Por quê? Porque isso aqui é o geral, né? Tem algumas obras que a gente fecha com poucas revisões, mas a maioria, no mínimo, vão 4, 5, 6 revisões de projeto, de valores, de negociação, até a gente conseguir entrar para a negociação e fechar o negócio. Certo? Então, negociado com o cliente, fechamos a obra, tocamos o sino, mandamos no grupo e, fechado ou não iniciado, passa para o processo de passagem de orçamento para a obra. Gente, extrapolei um pouco o tempo aqui, mas no geral é isso que a gente faz. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estamos disponíveis aqui para responder. Show. Parabéns, Ian. Muito boa apresentação. Parabéns. Bom, Vinícius, uma pergunta. Foi um engano, sem querer. Foi da Palminha. Podemos. A gente, acho que a ideia principal desse treinamento era essa, todo mundo tá ciente aí de como funciona o fluxo de trabalho dentro do comercial. Deu para ver aí, vocês têm trabalho para caramba e acho que a gente tende sempre a melhorar. Eu estava falando para o Lucas aqui, daí que nasce tudo que a gente faz no restante da empresa. Então, essa etapa aí bem feita facilita a vida de todo mundo do início ao fim. Então, acho que esse ponto aí é o principal, é um dos pilares aí da empresa, que é
esse comercial bem forte e que a gente tem cada vez mais acertado nos orçamentos, nas tratativas com o cliente, aí, no planejamento inicial da obra aí, que nasce de vocês, e uma vez que a gente faz isso bem feito, a gente consegue desempenhar a função de cada um depois, que vem depois aí, bem feito também. Gente. Valeu, parabéns pelo treinamento aí, né? E só deixando bem claro que, às vezes, todo esse processo acontece em 3 dias, 4 dias. Tem alguns processos que chega o cliente e liga na segunda-feira, gente, tem tal obra para fechar na sexta-feira. E a gente tem que correr para fazer essas coisas. Por isso que, às vezes, a informação não chega tão redonda. Por quê? Porque uma grande quantidade de trabalho que a gente tem que fazer para conseguir fechar a obra e rodar a empresa, e, às vezes, não tem o tempo necessário para ter toda a qualidade que a gente sabe que o resto do pessoal da obra necessita e merece, né? Mas, quando a gente tem tempo, a gente percebe que a gente consegue dar um zelo melhor e uma qualidade melhor no material. Show. Então, parabéns aí, Ian, Brian, Carol, Laís, Renata, Tiagão. A gente vê que os orçamentos estão vindo bem, mas para a gente, qualquer obra que a gente vai, a gente já tira o próprio gestor já vai, pergunta para o analista que está lá, o coordenador, pergunta para o Brian do Granja, sobre um aditivo do Granja, fui lá, troquei uma ideia com o Brian, a gente já sabia como lidar, a Renata também, a gente sempre conversa das obras, Laís, Carol, Ian também ajudou bastante lá, acho que essa integração está muito boa, parabéns pelo trabalho de vocês, cara, está cada vez melhor mesmo. Tem ajudado bastante a ganhar obra. Valeu, Gui. E, novamente, a gente sempre está disposto a responder qualquer dúvida, qualquer dúvida do que a gente faz, como é a planilha, como funciona a planilha, a gente sempre está só mandar para a gente entra no call, o pessoal de obra ou o pessoal do escritório também senta do lado aí que a gente explica certinho como a gente faz. Legal. Parabéns, gente. Parabéns, Tiagão. O Guilherme já é antigo de casa, ele tem essa facilidade de tratar com essa pessoa, mas os gestores aí novos, estagiários que estão na obra, só pegar o telefone e ligar, entendeu? Às vezes a gente não consegue ali, naquele momento, naquele calor da obra, te responder, mas pode ter certeza, assim, no mesmo dia, mesmo ali, no final a gente combina o horário, já conversa sobre esse assunto, assim. Não existe uma barreira, não, pegar o telefone e ligar pra gente, qualquer um. Certo. Parabéns, gente. E aí, esse vídeo vai estar pessoal. Vamos disponibilizar uma casa. Vai lá, tá com delay aqui. Pode falar. Não, eu ia falar justamente para o pessoal incentivar a compartilhar o vídeo com quem não pôde participar por causa da correria. O vídeo vai estar disponível no Academy, acho legal dar um toque no pessoal para assistir, porque mostra bem essa dinâmica, né? Como o pessoal comentou aí, é aqui que tudo nasce, e a ideia é que a gente consiga dar uma continuidade, né? Quanto mais o pessoal entender como começa, fica mais fácil de pegar e continuar na mesma velocidade o projeto, né? Uma coisa que a gente hoje vê, assim, de dificuldade, que eu acho que é um ponto a melhorar dentro do processo, não só do comercial, mas do comercial para a obra, é justamente esse ponto de transição, né? O ponto de transição do comercial, o comercial faz um trabalho muito bem, a obra faz o trabalho muito bem, só que a gente não consegue sair na mesma velocidade do comercial e a obra continuar rodando ali, dando uma continuidade. Então, algumas coisas que a gente, esse ano aí, vai estar fazendo é integrar um pouco mais esse processo, mas aí é um assunto para a gente falar depois aí. Mas o importante é estar entendendo como funciona aqui o comercial. Então, se tiver o pessoal a assistir o treinamento aí, que foi muito bom, foi muito completo, conciso aí, com muito conteúdo importante aí. Parabéns de novo, Ian. E esse treinamento vai ficar disponível aí para a eternidade aí, né? Também no Academy. Então, os próximos que virem esse treinamento aí chegarem nesse ponto aí vão estar bem. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, parabéns, Ian. Obrigado. Valeu, Anderson.